Segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondonialvivo.com, que leva a partir desse instante o nosso esporte.com. E hoje, já tela cheia, meu caro Vanderlei Corrêa, direto lá de São Paulo. Eu estou aqui em Porto Velho e trago também o presidente do Genos, tá lá, Evaldo Genos Silva. Tá bem, tá bonitinho, né? Tá queimadinho, coradinho, bronzeado, como diria lá no Ceará. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Evaldo. É um prazer te receber aqui no nosso esporte.com. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês para que nós possamos, digamos assim, discutir e informar as nossas reformulações. Isso é muito bom. O Genos está cheio de novidades, graças a Deus. Vanderlei Corrêa, lá direto de São Paulo. E como é que tá? O Vanderlei todo de Alvinei. Como é que tá o Santos Futebol Clube, Vanderlei? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, né? Isso aí, tudo bem, Luiz? Tudo bem? Um abraço para Tudo você, bom. boa tarde a você, boa tarde, Evaldo. Prazer mais uma vez ter você por aqui. Pois é, rapaz. Bom, vamos falar do clima aqui primeiro em São Paulo. Um frio danado no final de semana, esfriou, fez o calor. Hoje choveu a madrugada toda em São Paulo, né? De sábado para domingo, e deu uma boa esfriada aqui em São Paulo, enfim, para variar, né? Aqui são as 4 estações do ano num dia, a gente costuma falar aqui. Mas antes de qualquer coisa, parabenizar aí o Evaldo aí por mais uma vez essa persistência e que ele tem, e um grande abnegado, né? Que a gente sempre falava disso aí. Primeiro, não digo nem cumprimentá-lo, né? Mas me solidarizar aí com a partida do Ednei, que foi um cara que a gente acompanhou há muito tempo, desde o início do Genos, o Ednei, que sempre ao lado do Evaldo ali. Eu, no início, quando eu estava lá na Rádio Tropical, eu achava até que o Ednei era irmão do Evaldo, de tão ligados que eram os dois, né? E, infelizmente, essa foi ceifado aí a vida devido a essa Covid-19, né? Que acho que é a grande praga do milênio aí. E o Evaldo também, que foi contaminado com isso aí, mas graças a Deus conseguiu se recuperar. Mas, Evaldo, receba aí as nossas solidariedades aí com relação ao Ednei. Nós comentamos na época aqui no momento, nem entramos em contato com você, porque era um momento muito difícil para todo mundo, mas enfim, a gente ficou muito abalado e chateado com tudo que aconteceu. O Ednei era uma grande pessoa, e do qual eu viajei junto com o Ednei, acompanhando o Genos em algumas situações lá em Roraima. É um cara que eu gostava muito. Eu mais uma vez agradeço pela solidariedade, né? O Ednei ele nunca vai ser esquecido da história do Genos, nem da gente, né? Ele é como se fosse um irmão mesmo para mim. Existe o irmão de sangue e existe o irmão de convivência, né? Sim. Muitas vezes você até tem mais afinidade até com as pessoas mais próximas. Esses dias eu estava até comentando, eu até comentei ontem na reunião que eu fiz com os novos profissionais que virão para o Genos, que estão no Genos, que esses dias eu estou me sentindo meio solitário. Por quê? Porque todas essas coisas que estão acontecendo e o que acontecia comigo no dia a dia, eu ligava para o Ednei. A gente tinha uma sintonia muito grande. Então, tudo que a gente ia fazer, a gente fazia junto, entendeu? Eu dizia, Ednei, o que tu acha disso? Aí, muitas vezes ele dizia, não vai dar certo, ou vai dar certo. Mas era a pessoa que estava comigo ali todo o tempo, entendeu? Eu até comentei, já entrando até na reunião de ontem, que as pessoas às vezes acham que a gente é centralizador, mas não somos. Pelo contrário, nós buscamos sempre parcerias, buscamos sempre diálogo. O problema é que eu não posso ficar dando satisfação para quem não participa diretamente do nosso trabalho. Claro. Se a nossa diretoria estava restrita a 3, 4 pessoas, eu tenho que prestar conta com aquelas 3, 4 pessoas. A partir do momento que a gente agrega mais pessoas, eu tenho que prestar conta com mais pessoas, né? Eu não posso sair na rua, na esquina, prestando conta do meu trabalho com quem não participa. É lógico. E as pessoas não entendem isso, entendeu? Assim como vocês estão solicitando essa entrevista, essa conversa aqui, esse diálogo, e eu sempre estou disposto, né? Então, essa pecha aí que tentaram colocar, ou que tentam colocar, que o Evaldo é centralizador, que o Evaldo é eterno no Genos, eu sou eterno no Genos, eu tenho que dizer isso. Eu sou o criador junto com o Ednei do Genos. Isso nunca vai sair de mim, entendeu?
mesmo que um dia eu tenha que sair da presidência e ir para o conselho, que é estatutariamente, nós já temos um conselho onde eu espero estar, e depois outras pessoas trabalharem, e a gente ficar ali só, digamos assim, na tribuna, né? Eu até, muitas vezes, penso que um dia a gente vai fazer parte daquele hall de pessoas que vão ali só para a tribuna do estádio, assistir os jogos e torcer. Quem sabe um dia, né? Ô, Evaldo, mas Evaldo, o que você tá... Desculpa, Luiz, só para não perder o raciocínio aqui. Tá. O que você está falando aí, isso aí é o seguinte, eu estava até pensando, quando o Luiz falou que tinha confirmado com você, eu estava até pensando, falei, cara, essas pessoas que são os abnegados, quem criou, o futebol é um negócio muito, muito ingrato. Se você não tiver um pouco de amor pelo negócio, um pouquinho que seja, de paixão ou de amor, o sonho acaba. E às vezes, tem que ser clube empresa. Tá bom, você passa para o empresário, mas o empresário é o seguinte, é a planilha de Excel. Se deu lucro, continua. Se não deu lucro, para. E quando tem um algo a mais, que no caso é a paixão, é amor, é o sentimento disso aí, isso é o suficiente para manter a chamazinha acesa. Então, assim, você não precisa ser presidente do clube, você pode ser presidente do conselho deliberativo, você pode ser presidente do conselho, enfim, o nome que vocês utilizarem aí. Mas enquanto tiver essa chama acesa, o clube você pode passar para um empresário, não sei o quê, mas a hora que se fizerem uma devassa, alguma coisa, você vai estar lá e vai reerguer de novo. Então é isso, cara. Resumidamente, é assim que funciona o futebol. E não é só no Genos, hein? É assim no Vasco da Gama, é assim no Palmeiras. No Palmeiras tem o Mustafa Contursi, no Vasco da Gama tinha o Eurico Miranda, no Santos tem o Marcelo Teixeira, no Corinthians tem os caciques, os caras que realmente gostam do clube, que na pior das hipóteses enfia a mão no bolso lá e ajuda, enfim, fazer o que é assim que funciona, cara. Para vocês, esse é um exemplo mesmo que as pessoas precisam compreender. Eu estive no Goiás visitando, e até na época a gente trouxe os professores do Goiás para fazer um curso aqui, para dar um curso, ministrar um curso, e lá tem um grande empresário que é considerado o que resgata o Goiás. Quando o Goiás está muito difícil, ele vai lá, já está bem, com a idade avançada, que é o seu Ailey Pinheiro, né? E ele sempre está ali cuidando do Goiás. É dessa forma, né? Nós sabemos agora, o Palmeiras, por exemplo, o maior patrocinador do Palmeiras, a proprietária da empresa, ela é palmeirense, senão ela não estaria ali, entendeu? Então, o futebol, ele tem isso, o esporte, ele tem isso, né? A gente aqui busca sempre que as pessoas se identifiquem com o nosso trabalho, com a nossa marca, com o nosso clube, e nós conseguimos muito disso, né? Tanto que quando vocês entrarem bem na questão, vocês vão entender por que aquelas pessoas que o Luiz Carlos leu lá, e eu acredito que você já tenha visto, Luiz Carlos Wanderlei, por que cada uma daquelas pessoas que agregaram agora ao nosso novo projeto de gestão estão ali. É por causa do amor que eles têm ao esporte e a identificação que eles têm pelo Genos. Então, Evaldo, eu queria começar por aí. Então, quando eu coloquei ali a reestruturação no Esporte Clube Genos, e aí eu fiquei muito contente, procurei logo falar contigo para a gente fazer essa entrevista, e quando eu li ali, são 16 nomes. Desses 16, eu devo conhecer, assim, do dia a dia, eu devo conhecer uns 13, talvez uns 3 ali que eu não lembro bem. E aí eu fico contente, primeiro, porque você voltou a vestir amarelo. Gostou do amarelo? O Evaldo, o Vanderlei tinha falado assim um pouquinho de vestir a camisa do Genos, e aí todo mundo. E esse mesmo pessoal que fala que é centralizador, ao mesmo tempo começa a sentir que se o Evaldo sair um pouquinho ali do time, aí eu acho que vai degringolar um pouco. Agora não, vem com estrutura legal, e eu acho que esse espírito do Ednei vai chegar aqui no Genos com força total. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você começa a reestruturação pelo futebol de base, ou seja, uma base de alto rendimento, e aí a gente pode falar aqui um pouquinho desses 16 membros que você acabou de empossar para essa nova composição do Genos, Evaldo. Bom, nós estávamos planejando, tudo isso que está acontecendo vinha sendo planejado e conversado nos bastidores, né? Bem, digamos assim, através de vídeo, de ligações, aqui e ali um contato ou outro, né? E o que é essa reestruturação?
Nós buscamos profissionais abnegados, pessoas realmente ligadas ao futebol, ao esporte, que queiram desenvolver um trabalho sério, um trabalho coeso de médio a longo prazo, certo? As pessoas sempre pensam no imediatismo. Infelizmente, nós não temos esse imediatismo sem muitos recursos. Mas nós vamos buscar condições junto com eles. E eu falei para eles, e já até comentei com vocês em uma ocasião, se eu fosse ficar sozinho, eu não iria mais continuar com essa luta. Eu não teria condições. O que eu falei para eles, nos ajudem a reformular, a reestruturar o nosso Genos. É o nosso Genos, certo? Não estamos aqui enchendo as pessoas de ilusões. Ontem, inclusive, eu citei para eles que, vamos ver um dado aí estatístico, o Vanderlei que gosta disso. Quantos atletas os clubes de Rondônia já venderam, Vanderlei? Você tem notícia? De cabeça, assim, bom, eu sei que foram revelados aí, mas vendido mesmo. Eu lembro do Gi Paraná, que atuou no Corinthians, acho que foi um dos últimos aí. Alguém pode até depois, digamos assim... Vamos levantar isso aí, é uma boa pauta. Alguém pode até contestar qualquer coisa que eu falar aqui, certo? Eu estou falando pelo Genos e pela vivência que eu tenho no futebol de Rondônia. Que eu saiba, a não ser que a coisa tenha sido feita bem quietinha. Nenhum atleta de Rondônia foi vendido para canto nenhum. Na história. Assim, oficialmente. Nenhum clube de Rondônia ganhou aquela bolada que o Rio Branco ganhou na venda do Arthur, lá do Acre, aquela vez, para o time de Portugal. Ninguém ganhou isso até hoje. O Genos é o único clube que conseguiu um retorno, não foi um retorno grande, que foi a transferência do Elcinho para o Japão, e aí por conta de nós sermos o clube revelador dele, a lei internacional, a FIFA buscou, a CBF nos buscou, e nós fizemos o curso do TMS para ter o recurso daquela transação. A solidariedade do Brasil, exatamente, certo? Aquele recurso nos deu digamos assim, 70% das condições para que nós tocássemos o futebol em 2017, com a vinda do Mirandinha, certo? O recurso foi todo aplicado no Genos e para pagar as custas com o advogado que nos auxiliou na transição. Certo. Entenderam? Então, aonde eu quero chegar? As pessoas aqui, elas ainda trabalham achando que a qualquer momento vão revelar um atleta e vender. Mérito se fizer isso. Mas a Lei Pelé, ela é muito madrasta para clubes pequenos. Aonde é que eu quero chegar? Eu só tenho os direitos federativos de um atleta se o atleta estiver devidamente registrado, com seus recolhimentos em dia, com seu salário em dia. Quando é que um clube em Rondônia, ou no Norte, ou no Nordeste, os menores, vão ter condições de fazer contratos longos com vários atletas para apostar nessas revelações e manter eles totalmente em dia? Sem condição, gente. Então, ontem eu conversei bem franco com as pessoas que agora estão aderindo à nossa categoria de base e expliquei para eles que a nossa meta é revelar, sim, certo? Mas expliquei para eles também o que pode acontecer e o que não pode. Porque muita gente chega com aquela historinha de nós vamos vender um atleta, nós vamos ganhar dinheiro. Aonde? Qualquer grande clube hoje chega nos pequenos clubes, ele não vai vir nem conversar com a gente. Ele vai aliciar o atleta lá, o que é totalmente desleal, certo? Nós tivemos agora há pouco, eu não vou entrar de novo nessa seara, um problema com um atleta que nós revelamos e por pouco a gente não perde. Um atleta. E graças a Deus a gente conseguiu contornar tudo isso, o atleta está muito bem, vamos trabalhar para que ele seja uma grande revelação. Mas aonde é que eu quero chegar? Essa reestruturação, ela passa também pelo conhecimento que essas pessoas têm que ter do futebol. E ali tem muitos catedráticos que sabem muito, como é o caso do professor Ocimar Esteves. É um grande estudioso, é um grande profissional, está conosco, nos auxiliando. O Ocimar, além de nos auxiliar na parte documental, tática, técnica e tática, ele auxilia em tudo, ele é um consultor mesmo, né? Entendeu? Então, é muito importante isso.
Ali também a gente trabalhou muito, principalmente a implantação dos nossos projetos sociais, que já estão aí, que é o Renascendo pelo Esporte. Porque não é só futebol, o Genos é mais que isso. Então, nós passamos toda essa realidade para eles, para que eles compreendam, para que depois ninguém venha aqui dizer, o Evaldo me enganou, o Evaldo disse que nós íamos revelar que atletas íamos vender em 2 anos. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, Evaldo, só para... Eu queria só fazer o seguinte, com a reestruturação que eu falei de 16 pessoas, eu vou falar aqui uns nomes aqui, e aí você vai... Por exemplo, o José Nogueira, que vem do Porto Clube, é um consultor, né? Exatamente. O Jussier, até eu tenho muita felicidade de tê-lo conosco. O Jussier, ele criou um clube amador aqui, o Porto Clube, que foi campeão feminino, que disputou categorias de base. E o Vanderlei conhece o Jussier. Eu nem sabia que era cantor. E é uma pessoa extremamente séria, correta nas coisas que faz. Ele vem para agregar muito. Ele disse assim, Evaldo, eu tive N convites para ir para outros clubes, mas eu tenho uma identificação muito grande com o Genos, porque, palavras dele, quando ele foi criar o Porto Clube, eu nem sabia disso. Ele me procurava para para conversar, para eu explicar para ele como é que funcionavam as coisas, e eu ia dando as dicas para ele. Ele disse que aquilo ali fez com que ele entendesse e criasse o Porto Clube. Assim, foi uma... né? E aí ele disse que por conta disso ele tem uma identificação conosco. Por isso ele aceitou o convite de vir nos contribuir com o que ele puder, auxiliando, dando uma consultoria, fazendo contatos, buscando, certo? As coisas junto conosco. Então, é uma grande satisfação Raimundo Leite. Conosco. Raimundo Leite é o Dinho Leite, que é o nosso supervisor. O Dinho. Que é dos jogos eletrônicos. Isso, que recentemente lançou o Genos nesses jogos eletrônicos. Ele já está conosco há mais de 6 anos. Entrevistamos ele esses dias aqui, ué? Exato. Entrevistamos há mais de 6 anos. O Rafael Costa. Tá, foi o Rafael, desculpa. Mas foi através do Dinho, que o Dinho também faz parte da equipe lá. Eu não sabia que era Raimundo Leite. Deus Costa eu conheço. O Deutz é o nosso coordenador geral das categorias de base, né? Inclusive, eu até falei para ele, Deutz, a partir de agora, além da formação social que nós vamos implantar, que nós já temos, o Genos agora tem que voltar a vencer, certo? Nas categorias de base. O último título nosso foi em 2016, quando nós vencemos o Campeonato Estadual Sub-20 e fomos para a Copa São Paulo de 2017. Então, o Genos tem uma tradição muito grande nas categorias de base. O Genos não tem como continuar dessa forma. Aí, nessa reestruturação, nós vamos ter cada treinador já definido para cada categoria e todos os outros treinadores vão ajudar uns aos outros. Vou dar um exemplo aqui. O nosso núcleo de base do bairro Mariana, da Zona Leste, ele vai fomentar atletas para indicar ao Fagundes, que é o treinador do Sub-20, e vice-versa. Fagundes vai fomentar atleta do Sub-15 para o núcleo do Mariana, que vai ser o responsável pelo nosso Sub-15. E cada um vai interagindo para levar grandes atletas para nossas equipes. Oi, Valdo. Fala, Vanderlei. Deixa eu só fazer, ele entrou num ponto aqui que eu acho que é importante falar. Hoje se fala muito em estilo de jogo, em estilo de futebol, em estilo de cada clube. Você tem o Corinthians, que é aquele estilo aguerrido, mas aquele estilo assim, time fechado e 1-0, 2-0 é goleada. Você tem o Flamengo, que recentemente teve um técnico aí que o Flamengo deu show, ganhou o Campeonato Brasileiro com sobra, ganhou o Brasileiro, ou a Libertadores e tal. Você tem o Santos, que é um time que joga também para frente. Trouxeram um técnico aí e não funcionou. Qual é o estilo do Genos? E eu aumento a pergunta. Os treinadores de categorias de base, eles estão alinhados, eles estão trabalhando no mesmo formato? Então vamos lá. O Genos joga para frente, o Genos joga para o resultado, o Genos joga bonito, e os técnicos estão alinhados nesse sistema, nessa forma de jogar? Como que é o estilo do Genos hoje? Olha, nós conversamos muito sobre isso. Nós vamos alinhar todos os nossos treinadores das bases ao nosso estilo, à nossa metodologia, para que os atletas eles possam evoluir, e aí quando eles chegarem a ascenderem até o profissional, eles já sabem como o clube trabalha. O Genos é uma equipe que sempre jogou para frente, joga e deixa jogar, sempre foi a nossa característica. Se você observar, quando nós vencemos os títulos, sempre foi jogos com gols. Nós nunca fomos aquela equipe, digamos assim... retranqueira, né? Não.
Nós sempre jogamos e deixamos jogar. Isso foi uma característica que aconteceu naturalmente, não foi porque nós, desde o início, implantamos. Isso aconteceu naturalmente, até por conta das características dos nossos atletas. Né? Nós temos que também, além do atleta ter que se adaptar à nossa metodologia, nós temos que se adaptar às características do elenco que nós temos. Né? Então, tem toda essa questão. Mas nós vamos padronizar todo esse processo. Essa é a grande sacada, vamos dizer assim, da nossa nova gestão. Evaldo, Amon Paul, quem é? Técnico da base, isso eu não conheço. O Amon é uma grata satisfação também, é um jovem formado agora em Educação Física, ele vem lá do bairro Mariana, né? Ele já acompanha o pai dele, que é conhecido como Negão do Mariana, né? Ele é filho do Negão? Exato. O Negão é feminino, né? Time feminino. O Negão é o técnico do feminino. E o Amon será o técnico do Sub-15. Entendeu? Certo. Então, eu tô falando Negão porque ele quer que chame assim mesmo, né? Não é bullying, viu, Vanderlei? Não, e nem preconceito, pelo contrário, ele tem muito orgulho de ser chamado de Negão do Mariana, e eu gosto disso também. Entendeu? O cara ele tem personalidade. E Yuri Brito? O Yuri Brito é uma grande adesão, ele trabalhou durante 4 ou 5 anos no Avaí, Rondônia. Ele tem uma formação acadêmica muito forte, muito boa, grande profissional, e ele agora nos procurou e disse: Evaldo, eu estou querendo um voo solo. Aí ele estava com várias situações para implantar, ele, no caso, ele pensou em abrir uma franquia de um outro clube de fora aqui, só que aí ele disse que, depois de analisar bastante, aí ele nos procurou, através até do Deutz Costa, que é o nosso coordenador geral, e ele disse: olha, eu, por tudo que eu já ouvi do Genos, ou para o bem ou para o mal, eu vim conversar contigo, e aí depois de uma conversa que eu tive com ele, ele disse: eu sou Genos agora desde pequenininho. Beleza. Então, é mais uma grande aquisição, ele será o treinador da categoria Sub-17. O Avaí, Vanderlei, aqui em Porto Velho, aliás, aqui no estado, é grande. Nessa parte de base, viu? Tem o coronel Roberto Luiz, que é o comandante geral lá, e vou trazer o coronel aqui também para a gente bater um papo. Aí vem também Sidney e tal, Luiz Ávila. Eu quero saber o seguinte: Jair, auxiliar técnico, é o Jair, que era treinador de goleiro? O Jair, ele vem com o Fagundes, né? Ele vem, inclusive o Fagundes, ele era do R1. Do R1. Exato, era do R1. Ele, além de vir, ele trouxe ainda a Daiane, que vai ser a supervisora do Sub-20, juntamente com o Jair, que é o esposo dela. Aquelas pessoas que auxiliam muito na logística para que a gente possa ter, digamos assim, uma condição melhor, certo? Ou seja, pelo que vocês estão percebendo, são pessoas que já conhecem a realidade do futebol local, já trabalhavam e trabalham com essas questões, e agora eles terão uma valorização maior e, digamos assim, uma casa onde eles vão trabalhar com maior amor, maior gosto. José André, diretor do núcleo de Humaitá, isso quer dizer que o Genos continua essa disputa do campeonato em Humaitá? A disputa do campeonato profissional em Humaitá é 90% de continuar lá. É um compromisso que nós temos, né? Nós ainda não temos certeza do estádio aqui, eu espero que para 2021 nós já tenhamos, mas nós temos um compromisso, desde que nós consigamos as condições estruturais e sanitárias para atender os protocolos, o Genos vai continuar jogando em Humaitá, sim, para terminar o compromisso. Vanderlei Correia. Então, hoje eu estou falando demais, Vanderlei. Hoje eu estou falando demais. Então, mas tudo bem, não tem importância não. Evaldo, você falou num corpo de profissionais aí que vão auxiliar, mas assim, seguindo a mesma esteira, né? Todos abnegados, ninguém é remunerado, né? Todo mundo trabalhando por livre, espontânea vontade e devoção ao clube. Todos eles são parceiros, são pessoas que vão trabalhar, vão plantar, germinar para colher os frutos. Essa também é uma metodologia que a gente está implantando, porque todos eles têm essa vontade de vencer, têm essa vontade de ganhar, e aí a gente está trabalhando em sistema de cooperativismo. É meio São Tomé, né? É o ver para crer. É primeiro fazer a coisa acontecer para depois... Eles têm que fazer acontecer. Se não fizer acontecer, também não gira nada para eles.
Entendeu? Eles sabem disso. Evaldo, é o seguinte, Evaldo, eu pelo menos estou muito contente com a tua participação. O tempo corre demais aqui, muito rápido. E eu vou dizer o seguinte: vocês estão no caminho certo. Fortaleza, por exemplo, Fortaleza acabou de vender o Grêmio, acabou de vender o Cebolinha para o Benfica, lá o time do JJ, do Mister, e o Fortaleza teve uma participação de 9 milhões e 500, se eu não me engano. Por quê? O Cebolinha não chegou nem a jogar uma partida pelo time profissional. Ele só foi formado lá no Fortaleza, foi para o Grêmio, e aí tem essa participação, já foi vendido, já com uma certa idade, né? Hoje em dia, 17, 18 anos, e vocês estão no caminho certo. E só para fechar aqui com o Evaldo, já agradecendo, Vanderlei, porque o tempo, né, urge, eu queria só saber o seguinte: nós falamos de base. Depois você vai explicar para nós, aqui para o esporte.com, como é que está a parte profissional, porque eu estou vendo ali também que falta algumas personagens que eu tenho para mim que não vão ficar fora. Por exemplo, o Frota, lá da farmácia. O Gladstone. Gladstone. O menino da pizzaria, como é o nome dele? Gregório. Esse pessoal tá na outra parte, né? Na outra estrutura. Esse pessoal é do conselho. Eles agora passaram para o conselho para me aconselhar, puxar na minha orelha. Tem o Maurício Horácio, que no Rio de Janeiro que vai ser o representante. E quem sabe se não vai ter. O Maurício, não vai ter ninguém do esporte.com lá. Quem sabe se não vai ter, né? Quando eu fui o ano passado no Rio, eu já até havia convidado ele. Tudo é um processo, a gente está reestruturando e Maurício, cada um vai fazer Maurício é aquele Maurício que foi técnico? Foi nosso treinador, exato. 2002, 2000. Vamos trazer o Maurício aqui no esporte.com, Vanderlei? Gente boa demais, cara, que isso. O Maurício será o nosso representante no Rio de Janeiro, porque antes de vir qualquer atleta do Rio, ou a gente mandar algum atleta para o Rio, vai ter que passar pelo crivo do Maurício. Olha aí. Para que a gente saiba com quem a gente está lidando, entendeu? É todo um processo, realmente. E essas questões de estruturação, tanto de pessoal quanto de estrutura física, aos poucos nós vamos informando, porque a coisa está caminhando, certo? Eu só vou dar logo uma deixa para a torcida. A torcida ela quer título de imediato. O Genos não vai trabalhar com essa pressa toda. Se acontecer, mérito de quem está fazendo, certo? Nós, certo? Mas nós temos que nos readequar, inclusive, às condições que nós vamos encontrar daqui para frente, por conta, infelizmente, dessa pandemia. Hoje, nós estamos trabalhando para que a nossa agremiação não seja extinta, certo? Porque eu já até falei para muita gente, após essa pandemia, muitos clubes menores do Brasil vão acabar, ou até do mundo vão acabar. Os grandes estão sofrendo com isso. Você vê os clubes que disputam primeira divisão, segunda divisão, cara, estão penando, mas penando. Exato. Imagina os clubes que não tem. Porque, uma coisa, o Luiz, é o seguinte: o Evaldo, ele falou de um monte de gente aqui. Bate pronto, Evaldo. Quantas pessoas hoje trabalham no Genos Futebol Clube, no Esporte Clube Genos? Hoje nós vamos agregar cerca de 30 a 40 pessoas. 30 a 40 pessoas. Diretamente. 30 a 40 pessoas. Que são pessoas. Não é todo mundo que é abnegado ali. Tem gente que precisa de dinheiro, cara, para trabalhar. Não é assim, né? Você tem atletas, você tem, né, profissionais ali e tal. Se você juntar com atleta, Vanderlei, nós vamos ter mais de 150 pessoas. Se juntar as categorias de base todas, nós vamos ter mais de 300, 400 pessoas trabalhando, né? Mas tudo bem, falando de profissional, na disputa do profissional, quantos estão envolvidos? 30 pessoas. Qual o patrocinador master do Genos hoje? Hoje nós não temos patrocinador master. Tem vários patrocinadores. Apoiador, né? Master. Rondônia também tem uma situação. Ou o dono da equipe, ou o presidente, que seja um grande empresário, ele banca, ou ele vai buscar apoios pontuais. Aqui não se fecha contrato de patrocínio. Sim. Entendeu? Pelo menos é o que eu digo. A gente faz muita, digamos assim, joga muito confete, e tem que ser, né? Sim. Mas a gente tem apoio. Patrocínio é uma coisa, apoio é outra. E lógico, nós ainda vamos chegar nesse patamar de ter os patrocínios e tal, essas coisas, mas é um processo bem, bem lento. Às vezes eu até penso, meu Deus, o Genos ano que vem faz 30 anos. Eu gostaria muito, 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 muito de deixar ele bem estruturadinho, a coisa do jeito que eu imagino, e não esperar 100 anos, né? E o grande, outros clubes.
E o grande diferencial é o seguinte, eu vou falar aqui porque, assim, não devo nada para ninguém aí mesmo, nunca devi. Ji-Paraná, União Cacoalense, Vilhena, Ariquemes, sempre tiveram apoio maciço da prefeitura do município, que leva o nome da cidade. Sempre tiveram. E eu via a luta, e eu imagino que seja a mesma coisa. Porque Porto Velho, você tinha, na época, o Genos, o Cruzeiro, depois veio o Shalom. Já teve. Depois, teve até uma passagem do Moto, né? No Moto também, enfim. E a prefeitura nunca teve apoio. Nunca teve apoio. E as cidades do interior, porque o Ji-Paraná sempre foi o Ji-Paraná. Porque a prefeitura apoiava. União Cacoalense, quando a União Cacoalense foi campeão, a prefeita Sueli Aragão ajudava muito a Câmara de Vereadores, porque era o nome da cidade que estava sendo levado. Espigão do Oeste. Espigão, Grêmio de Espigão e os outros times aí, enfim. Ariquemes, o Rolim de Moura, o Pinheiros de Rolim de Moura, o prefeito Ivo Cassol esteve na final do campeonato de 99. O Guajará, quando foi campeão. Guajará também. Isso. Então, os clubes da capital sofrem com isso. Porque você tem, obviamente, a cidade é maior, você tem 3, 4 clubes aí, e é difícil para a prefeitura também, né? Adotar um clube. Mas... Eu já não classifico assim, vou entrar nessa seara. Porque se é difícil para a prefeitura adotar 2, 3 clubes, a capital aqui é maior 10 vezes do que qualquer município desse. A arrecadação da capital é bem maior. Sem dúvida. Proporcionalmente. Falta vontade, cara. O que falta para nós é uma vontade. Nós tivemos um pequeno aceno da prefeitura o ano passado, já um começo. Aí, digamos, a coisa não tem que ser contínua, entendeu? E uma coisa eu digo aos nossos gestores, aos nossos políticos, todos, vamos deixar o preconceito de lado com o nosso esporte, com o futebol, com o esporte em geral, entendeu? Não pode ter esse preconceito todo. Eu já ouvi muitas vezes, mas o futebol é profissional. Aí eu vou só dizer mais uma coisa aqui. Quando uma empresa vem se instalar no município ou no estado, muitas vezes ela recebe benesses, é isenção fiscal, recebe até um terreno. Se for o caso, eles fazem até a terraplenagem. Aí um clube de futebol que é da sua terra, que é do seu local, que gera emprego, que gera lazer, qualidade de vida, ele não pode ter isso. Quer ver um exemplo? É isso que é difícil. Quer ver um exemplo? Quem que é o patrocinador master hoje do Flamengo? Rapidamente. É o Banco do Distrito Federal, Banco do Estado do Distrito Federal. Tá. Isso. Pergunta se o BRB patrocina os times lá, o Gama. O Gama. Então, por aí você vê, o santo de casa não faz milagre. Evaldo, é isso, cara, é isso. Mas aí eu já entro também mais uma discussão que depois é pauta. Passa também pela valorização do povo da nossa terra. Sim. Eu não tenho nada contra quem torce por Barcelona, Real Madrid, Manchester City, quem seja. Mas primeiro vamos valorizar o que é nosso aqui. Vista uma camisa dos clubes locais. Quanto custa uma camisa do Genos hoje? Quanto custa uma camisa do Genos? O Genos hoje tem as camisas da linha de até R$100, 50 e até de 25, entendeu? Então o que acontece? Se nós não valorizarmos o que é nosso, o que é da nossa terra, essas grandes empresas não vão nos ver. É lógico. A partir do momento que eles perceberem que o clube já tem o seu valor, como, por exemplo, se você andar na cidade de Porto Velho, você se impressiona com o número de camisas do Genos que tem rodando aí pela cidade. Mas as pessoas precisam ver isso, os empresários precisam ver isso. Os nossos governantes precisam ver isso. É só ir para Belém do Pará. Vai para Belém do Pará, assista os programas esportivos para você ver. Lá é o contrário. É Remo, é Paysandu, é Tunaluso. É Tunaluso. Os 5 minutos finais fala de Flamengo, São Paulo, Corinthians e dessas coisas e tal. Aí é o contrário, né? A gente ainda faz diferente, a gente ainda tenta valorizar a prata da casa. Mas os caras ficam falando dos outros clubes e aí os minutinhos final fala dos clubes de Rondônia, né? Enfim. Vanderlei. Evaldo, obrigado, Evaldo. Só a última. Giovanni Cunha assinou? Tá bem adiantado, o negócio tá bom. Só tá dependendo agora do clube dele lá na Europa. Na Suécia. Ele tá renovando. Tá estragando o inglês, né? Ele tá renovando e aí ele pode vir ou por empréstimo ou em definitivo. Eu, particularmente, torço para que ele renove e venha por empréstimo. Se ele não renovar, ele vem em definitivo e aí depois a gente vê o que vai acontecer com ele. Mas as tratativas estão muito boas. O Genos vai para a semifinal ou não? O Genos vem para brigar, sim. É o DNA do Genos, o DNA de nunca desistir. Entendeu? Evaldo, e nós, com certeza, nós vamos vir nesse pensamento. Obrigado, Evaldo. Muito obrigado, Evaldo.
Eu que agradeço e digo mais, o torcedor, o empresário, o amigo que quiser se integrar ao nosso trabalho, nos procure. E mais uma vez eu digo, ninguém aqui é centralizador, não. A gente quer Valeu. desenvolver esse trabalho. Valeu, Evaldo, valeu. Portanto, é Valdo Gênio Silva, presidente do Gênios, que falou aqui no nosso esporte.com. Papo muito bom, né, Vanderlei? E vai embora rapidinho. Com certeza. Para finalizar, nós estamos gravando o programa hoje, domingo, já finalzinho de domingo, e o Ceará acabou de perder agora pela manhã para a equipe do Atlético Mineiro. Isso é para ti. Tá certo, os 2 minutos. Eu queria só dizer o seguinte: com relação ao meu time também, o Ceará, eu sou Fortaleza. Que daqui a pouco tem Botafogo, viu? Botafogo. Alô, João Dalmo. Alô, Pedro de Lima. Você deu a manchete errada, ô Luiz Carlos Pereira. É Galo Forte Vingador 100%. 3 jogos, 3 vitórias. Né? Não é o Ceará perdeu. É o Galo que ganhou. O Sampaoli, com estilo de jogo. Quem tem naquele time do Galo que é craque? Não tem, cara. Foi do Santos, né? Agora pela manhã também, nesse domingo pela manhã, meu caro Vanderlei, nós tivemos também o AFA, Amigos do Futebol Amador, lá da Vila Manuel Sátiro, que jogou e ganhou. Esse também é forte. Esse não é Galo. Esse é, se eu não me engano, eu não sei qual é o mascote do time ainda, mas entrou no 4-4-2 com o técnico Euclides e jogou com Eduardo, eu estou aqui na minha agenda eletrônica, Isidoro, Hélio, Thier e Birubiru, Rondinelli, Carlinhos Litrão, Silvio e André Luiz, Chocolate e Hamilton. Os 2 gols, 2-0 contra o time do Sobriedade, olha o nome do time, lá em Maranguape, terra lá do Chico Anísio, o Sobriedade... Sobriedade 0, AFA 2. Portanto, Hamilton e Chocolate, os gols da equipe do AFA. E o melhor jogador em campo, sempre ele, Pauzinho, que hoje levou também o pudim gelado. Vanderlei, tu encerra por aí, porque senão eu não paro mais de falar. Um abraço a todos. Quarta-feira, se Deus quiser, de volta aqui nesse mesmo bate-canal, meu caro Vanderlei Correia. Tchau, Luiz Carlos. Abraço, Evaldo. Até a próxima. Quarta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Tchau.